Boa noite. Hoje, 30 de outubro, mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre o medo, que é um tema que chama bastante atenção. Enquanto vocês não entram, eu vou preparando aqui a minha colinha, que eu tenho em todas as lives. Daqui a pouquinho eu vou chamar o professor Marcos para conversar com a gente. Oi, Nath, boa noite. Tudo bem, querida? Você tá na Argentina, né, Nath? Muito tempo que eu não te vejo. É Argentina que você tá, amiga? É, né? Que legal. Oi, boa noite. Que bom, gente. Eu vou convidar o professor já. Deixa eu ver se ele vai. Eu vou ter que esperar ele entrar, né? Estou me adaptando ainda com esses botõezinhos, mas eu acho que ele já entrou. Oi, Dani. Tá no Chile, verdade, Nath? No Chile. Delícia, tá frio aí? Ai, o professor entrou. Tá frio aí, Nath? Deixa eu chamar o professor. Vou te visitar aí no Chile, viu? Beijo, querida. Cadê o professor? Oi, boa noite, Cláudia, tudo bem? Boa noite a todos. Hector, boa noite, Hector. Pelo menos aqui, né, a gente se vê. Já convidei o professor, eu estou esperando ele aceitar a minha solicitação para a gente começar a falar sobre os medos. Tem muita coisa legal que o professor tem para passar para a gente hoje. Várias perguntinhas aqui que eu já separei. Quero que vocês participem, tá? Quem tiver... Boa noite, Hector. Quem tiver dúvida, quem quiser comentar, quem quiser escrever alguma coisa, participa com a gente. Aqui é um bate-papo, tá? A gente quer que vocês participem, a gente quer que vocês mandem dúvidas, comentem. Vanessa, oi, Vanessa, boa noite. Eu acho que o professor... Acho que eu vou convidar ele de novo. Peraí. Flá! Tudo bem, Flá? Boa noite. Eu vou convidar de novo o Marcos, que eu acho que ele deve estar com algum probleminha na conexão dele. Enquanto isso, eu vou falando com essas pessoas queridas que estão entrando aqui. Flaviol, que delícia vocês aqui, gente. Aí, agora o Marcos entrou. Oi, Dani, Marcos, estava com dificuldade tudo para bem? entrar. De vez em quando acontece isso. E aí, Tudo como é que estão as bem. coisas? Boa noite, tudo ótimo. Como é que você tá? Oi, Tudo Nino. jóia, tudo Boa tranquilo. noite. Então, tá bom. Marcos, vamos para mais uma live, né? Vamos para mais uma. É um Mais tema um assunto muito bacana. interessantíssimo. Mais uma vez, bom, eu acho que a maioria das pessoas que entraram aqui já me conhecem, mas eu vou me apresentar. Meu nome é Daniele Machado, eu sou enfermeira há 15 anos. Nesse ano de 2020, eu acho que eu vou até atribuir à pandemia. Eu iniciei o meu curso de formação em psicanalista. Oi, Lu, boa noite. E desde então, a psicanálise tem sido para mim um divisor de águas. Hoje eu tenho feito várias lives com o professor Marcos, com o professor Fabrício Tavares, que é o diretor e docente da Escola de Psicanálise de Curitiba. Hoje eu sou, inclusive, conteudista dessa escola também, com textos quinzenais, que vale a pena vocês darem uma olhadinha lá para conhecer. São várias pessoas escrevendo textos incríveis, inclusive o Marcos também é conteudista de lá, e Uhum. vale a pena, tá? E agora eu vou pedir para o Marcos se apresentar para a gente começar o nosso bate-papo. Oi, Lu, boa noite. Fala, Vamos lá. Marcos. Eu sou o Marcos Simões, sou psicanalista e atuo também como docente. Como você disse, estou aí conhecendo o pessoal da IPC e agora como um conteudista de lá também. Venho aí na minha carreira, já atendi bastante gente. Hoje meu atendimento é 100% online. Eu atendo gente de vários estados aí e é muito interessante esse caminhar da psicanálise no online, inclusive, que a gente vai conhecendo culturas novas, novas formas de viver, novas experiências.
Então, esse contexto que a gente vem vivendo da psicanálise passa a ser muito positivo, que a gente vai aprendendo coisas novas, né? Quando a gente abre fronteiras aí, há a oportunidade de conhecer muito mais. E para a psicanálise isso é muito positivo, né? Então, quando a gente começa a entender esse processo que a gente tem, por isso que o autoconhecimento é muito importante, a gente passa a lidar, inclusive, com esses medos, né? Por isso esse tema chamou bastante atenção. Com certeza. Vocês estão me ouvindo bem? Eu tô com medo do meu áudio estar ruim, porque assim, cada live eu testo um microfone diferente. No último ficou estourado, no penúltimo ficou baixo. Eu queria que vocês me dessem um feedback aí, quem tá na live, se tá ok, se o microfone tá bom, pra gente dar continuidade. Você tá me ouvindo bem, né, Marcos? Eu estou te ouvindo bem. Meu som aí tá bom também? Eu tô te ouvindo bem. Então tá bom. Vamos lá. Vamos mergulhar neste assunto tão intrigante que é o medo, né? Fala pra gente, professor, o que que é o medo? O medo, na verdade, ele é uma forma de sobrevivência. O medo é uma forma que a gente tem de preservar a nossa vida. Então é algo natural, né? O medo em si, ele deve existir. Ele deve fazer parte da nossa vida, porque ele nos protege, né? Então, tudo aquilo que a gente vive hoje, que a gente fala assim, poxa, tenho medo disso, tenho medo daquilo, e aqui a gente vai desmembrar um pouco mais o que seria o medo, num aspecto geral, ele tem uma importância muito grande para evitar ameaças, evitar que algumas coisas venham nos fazer sofrer. Quando a gente fala do medo em si, aquilo que é natural, é justamente para que a gente possa preservar a nossa mente e o nosso corpo. Então, o medo ele tem essa importância da sobrevivência, né? É um mecanismo que nós temos para sobreviver. Certo. E quais são as possíveis origens do medo? Possíveis Ó, origens. De onde ele de vem? uma, ó, na nossa evolução, né, na evolução humana, o medo ele começou a acontecer a partir do momento que os nossos ancestrais entenderam que eles precisavam sobreviver. E o medo então foi surgindo ali junto com uma ansiedade, um risco, uma ameaça que poderia acontecer. Então, ele vem nesse aspecto de evolução. O medo nos preserva, como eu falei ali no começo. Os nossos ancestrais passavam por isso também, né? Aí, a partir disso, na nossa mente, o medo ele pode ter várias vertentes aí, né? São estímulos que acontecem na nossa mente que faz aí como eles funcionam como um alerta. Tudo aquilo que pode nos trazer risco, ele é acionado por esse medo, por esse mecanismo de sobrevivência e de preservação, né? Então, existem medos que vão surgir ali de uma sensação que nós tivemos, de uma reação, de uma vivência, de alguma coisa que nós passamos ali e, de repente, conectou-se um pensamento com um sentimento. Então ele tem várias origens, mas ele vem como uma forma evolutiva de uma maneira assim entre lutar, correr ou paralisar, né? Quando a gente sente o medo em si, a gente vai primeiro para essas três origens, né? Lutar, correr ou paralisar. Há pessoas que partem para cima e lutam, há pessoas que correm da situação, há pessoas que paralisam, elas ficam totalmente congeladas, né? Então a origem do medo vai depender muito de como é o emocional da pessoa e como é que a pessoa tem lidado com essa situação diante de toda a vivência que ela teve. Então, cada medo, cada pessoa tem uma forma de sentir medo e cada medo vai ter uma consequência entre, principalmente, lutar, correr ou ficar paralisado, não conseguir fazer nada diante da situação. O medo Pode ele ser vem bom. desse caminho. Certo. E como que a gente faz para identificar se o medo está travando a nossa vida? Aquele medo que bloqueia, aquele medo que, não te, que te impede de viver. Como a gente Uhum. identifica esse medo? Ó, o que a gente tem que fazer? A gente tem que começar a diferenciar. Para isso, a gente precisa começar a se observar mais.
A gente precisa se entender mais diante de cada situação que a gente vem vivendo. Então nós temos os medos que são naturais. E nós temos os medos que são os patológicos. Os medos que são naturais, aqueles que vão, de certa forma, causar a proteção. Por exemplo, nós temos uma prerrogativa de que, se nós estivermos lá no topo de um prédio, nós não devemos pular. Então, é um medo que é causado, uma certa ansiedade, que está relacionada aí à preservação. É um medo natural. Nós sentimos aquele medo para não ameaçarmos o nosso próprio corpo, para não nos colocarmos em perigo. E aí nós temos o medo que é patológico. O que seria esse medo patológico? Aquilo que pode vir aí de algo exagerado, de algo irracional, de alguma forma assim causando algum transtorno, aquele que nos impede de nos movimentarmos, né? Como, por exemplo, uma fobia. Fobia está relacionada à fuga. Eu fujo de alguma coisa. Então eu tenho um medo, esse medo ele é paralisante às vezes, ou esse medo está relacionado aí a correr, ou mesmo a lutar, né, como aqueles 3 pontos de origem. E sempre que a gente fala de fobia, alguma reação nós vamos ter que nós não vamos conseguir tomar alguma atitude. Então, a fobia é esse exemplo do patológico. Por isso que nós precisamos separar. A pessoa pode travar, né? Como nas enquetes que eu lancei lá no Instagram, houveram falas assim, eu tenho medo de lagartixa, eu tenho medo de aranha, medo de ficar doente, que é diferente. É importante, esse é um ponto que é interessante falar. O medo de ficar doente é diferente daquele medo das pessoas que eram conhecidas como hipocondríacas. Então, o medo de ficar doente é nosofobia. Os hipocondríacos é uma outra questão. O hipocondríaco é aquele que acha que sempre está doente. Ele não tem o medo de ficar doente. Esse medo de ficar doente trava ou não? Bloqueia ou não? Esse medo de ficar doente vai depender muito de como a pessoa reage a isso. Se é uma pessoa muito ativa, por exemplo, uma pessoa que o dia a dia dela é cheio de energia, ela vai para lá e para cá, e ela tem um medo de ficar doente, porque se ela ficar doente, ela não vai ter essa movimentação. O medo de ficar doente não dar conta das coisas que podem acontecer, o medo de ficar doente não conseguir cumprir com suas obrigações. Por isso que isso pode travar. E aí a pessoa vai e continua. Então, isso seria algo mais patológico se de fato fosse extremamente exagerado. Agora, nós temos aqueles medos, por exemplo, eu vi uma aranha, não vou pôr a mão na aranha. É um medo? É um medo também. Eu não vou lá porque eu sei que é um animal que pode me picar. E então, o que eu faço? Eu me afasto. Mas não é uma fobia, como, por exemplo, ver uma barata, pula em cima da mesa e sai correndo e tudo mais. Isso é uma fobia. Não consigo estar. Tem gente que não consegue ver nem foto, para você ter uma ideia. Então, é preciso diferenciar o que é o medo natural, que é o medo que nos preserva, do medo que nos paralisa, que nos causa essas reações. Além disso, nós podemos falar também da ansiedade. A ansiedade em si a gente pode entender como um medo, porque é o medo do que pode acontecer. É o medo daquilo que é desconhecido, sem que haja ali um perigo real. A pessoa está numa situação de ansiedade, ela está sofrendo por aquilo que poderia acontecer ou que talvez seja algo fantasioso, não tem nada a ver com a realidade da pessoa, mas ela paralisa. Ela não consegue tomar nenhuma atitude, nenhuma ação. Então isso também é uma forma de medo, o medo do desconhecido. E aí nós precisamos entender, diante daquilo que a gente passa, o que é o medo que nós estamos tendo. Existe medo, por exemplo, muito simples, atravessar a rua. Tem pessoas que têm medo de atravessar a rua. É o mesmo trajeto, é a mesma ação para todas as pessoas, sem exceção. Algumas pessoas vão atravessar a rua e vão olhar para todos os lados. Algumas pessoas vão ficar receosas. Eu já vi cenas assim, a pessoa fica receosa mesmo quando não está vendo carro nenhum. Ela para. Outras pessoas simplesmente vão atravessar numa boa.
Então, a gente é o mesmo exemplo, mas a gente tem que entender como é que esse medo afeta a pessoa. E Teve aí, a uma pessoa partir que disso, então... comentou. Oi? Pode falar. Deixa eu falar. Aí, a Teve partir uma disso, pessoa então, que a gente comentou. vai entendendo o que, que esse medo pode nos causar. Sim. A Flávia disse: a ansiedade é o medo de sentir medo. Também o medo de sentir medo, o medo desconhecido. Também, Né? né? Uhum. Tá, a gente identificando, né, esses medos os que são naturais, os que são patológicos, como dominar esse Uhum. sentimento, Marcos? Então, quando a gente fala de dominar o medo, é importante que a gente saiba muito bem da onde ele está vindo. Né? Ali a gente falou das origens do medo num contexto assim, como é que o medo se forma, como é que ele começa, enfim, entre lutar, correr e paralisar. Né? Mas quando a gente fala de lidar com o medo, a gente já vem num aspecto diferente. A primeira coisa é que as pessoas levam muito o medo como um tabu. Né? Como algo assim, às vezes as pessoas até têm medo de falar do medo. Sim. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para poder lidar com o medo é não levar o medo como um tabu. Né? Levá-lo o medo assim como algo que qualquer pessoa pode ter. Algo natural, algo comum de se falar. Né? Esse é o primeiro ponto para poder lidar com ele. Porque o que, que acontece? Nós temos os medos que surgem na infância e com o tempo nós vamos mudando o nosso modo de ver esse medo. A gente vai se adaptando ao medo. A gente vai criando uma forma de conviver com o medo. Então, por exemplo, aquela pessoa que tem o medo de barata, ela convive com o medo, com a fobia que ela tem. Né? E todas as vezes ela fala, eu tenho medo de barata. Eu tenho medo de barata. Ou seja, ela se adequa a esse medo, achando que isso é comum, né? Ter medo de Uhum. barata. E na verdade o que a gente tem que fazer? Trabalhar para superar esse medo. Entender de onde vem e superar esse medo. Esse é o caminho. Né? A gente tem que falar mais dos nossos medos. Né? A gente tem que se livrar dessa coisa de que medo é medo e não se pode falar disso. A gente tem que mesmo falar dos medos. Na minha análise, por exemplo, tem medos que eu falo. Eu começo a falar para eu poder entender o que vem acontecendo. Né? Aí sim a gente começa então a ter uma reação diferente. Porque a partir do momento que a gente começa a falar sobre o medo, a gente começa também a entender por que a gente está com esse medo. A gente tem que entender o que é isso, de onde ele vem, por que ele surge, se ele é algo que está ali para nos preservar. Nem todo medo a gente tem que retirar. Né? Houve um tempo que eu fui estudar hipnose, nunca utilizei a hipnoterapia no contexto clínico mesmo, mas houve um tempo que eu fui estudar hipnose e o medo era uma discussão. Há como a gente eliminar uma fobia. Assim como Freud fazia com a histeria, com Breuer e tudo mais, eles trabalhavam no método catártico. Né? Então, há como a Uhum. gente tirar uma fobia. Mas a questão é, de onde está vindo aquele medo? Qual é a origem de fato daquele medo? Como as nossas memórias vão se transformando com os anos, nenhum dos nossos medos de hoje podem ser de fato especificado como aquilo que a gente tinha na infância. Quando a gente estava conversando sobre esse tema, né, eu até falei para você um dos medos que eu tinha. Você lembra disso? Sim. A minha mãe contava uma história de que se eu deixasse os meus brinquedos fora, os brinquedos criavam perna, né, e iam embora. Né? É exatamente isso, exatamente isso. Então eu tinha medo. Né? Mas aí hoje eu me pergunto, esse medo que eu tinha naquela época, o que será que aconteceu com ele? Que eu conscientemente sei que os brinquedos não criam perna. Né? Hoje você tem. Mas, é, hoje eu tenho essa consciência, lógico, né? Mas o que aconteceu com aquele medo, aquele receio que eu tinha de que eu iria perder todos os meus brinquedos? Então é uma transformação que acontece, por isso que nós temos que estudar o medo. Por quê? Porque assim como as nossas memórias vão se transformando e a gente não tem nem certeza mais quando a gente se lembra de um fato lá do passado, se é realmente aquilo, né, que aconteceu, a gente tem que entender esse contexto do que acontece com os nossos medos. Um exemplo disso, né? Quando a gente
eu já ouvi isso muitas vezes. Quando a gente era criança, às vezes as pessoas falavam assim, olha, não vai ali, porque ali é escuro, né? Tem Bicho, coisas que acontecem, o bicho-papão, enfim, né? Aquelas histórias assim. Só que quando a gente começa a perceber isso, será que esse medo depois ele se transforma no medo de conhecer uma pessoa nova, no medo de enfrentar um desafio novo, no medo de ir para um trabalho novo, né? Já que aquilo que é desconhecido, né, na infância, já que aquilo que era desconhecido causava esse medo todo, será que gera ansiedade? Né? Será que a criança cresce depois com uma ansiedade? Então, é importante a gente entender esse processo do medo e de como a nossa realidade vai se transformando com o tempo. Né? Então, como é que a gente domina isso? Falando dele. Falando dos nossos pensamentos, falando das nossas reações. Existem casos de fobia, por exemplo. Freud mesmo tratava os casos de histeria. Né? A histeria está muito ligada aí à fobia. Que acontecia o seguinte: as histéricas que ele tratava naquela época, elas apresentavam uma coisa, mas que na verdade elas tinham outra. Né? Então, isso acontece também no nosso dia a dia. A gente às vezes acha que a gente tem um medo lá da infância e na verdade é outra coisa que ele representa hoje. Então, como é que a gente domina esse sentimento? Como é que a gente lida com esse medo? Falando dele, buscando as nossas vivências, fazendo as conexões com o que a gente passou, né? Os medos que a gente enfrentou lá na infância. Existe exemplo, tem um exemplo de uma analisanda minha, que ela tinha medo de barulho, barulho muito forte. Né? Por exemplo, um carro passou e fez um barulho muito forte. Então ela tinha medo desse barulho. Fazendo essa análise, lá na infância ela teve um momento que ela teve medo porque estava chovendo muito forte e deu um trovão. ah, Entendeu? Então acontecem essas conexões. Por isso que a gente precisa falar dos medos. Dominar o medo, na verdade, é entender de onde ele vem e, de fato, procurar entender se a gente precisa eliminar o medo. Não é todo uhum. medo que a gente tem que eliminar. Assim como as neuroses, não é todo medo que a gente tem que eliminar. Né? Aqueles que são prejudiciais, de fato, a gente vai trabalhar. Mas aqueles que são mais, assim, para preservar, talvez seja importante a gente manter. Até porque não ter medo de nada não é bom, né? Não, nós não, na verdade, nem há pessoa no mundo que não tenha medo de nada. Sempre tem medo de alguma coisa. De Até como alguma foi comentado aí pela Flávia, né? Pode ter medo do próprio medo, ansiedade é né? o medo de ter medo, né? Isso mesmo, medo de ter medo. Então, ela pode ter medo de ter o medo. Então, o que ela faz? Ela nega o medo. É uma A gente reação. falou Então, sobre isso. oi, desculpa, entendi. A gente até comentou sobre isso, eu e você. Medo de assumir que tem medo. Já é um medo. Exatamente. O medo de assumir que tem medo, de demonstrar uma fraqueza. Né? Então, o medo em si é uma segurança. A gente não pode encarar o medo só como coisa ruim. Então, a Uhum. gente vai encarar ele como uma forma da gente se proteger. Por isso que não há pessoa no mundo que não tenha medo. De alguma forma, ela tem o um medo, mesmo que esse medo seja ali algo que ela nem perceba. E há Sim. casos que a pessoa não percebe que ela tem medo. O medo nos mantém vivos. Então, um pouco de medo é uma forma da gente sobreviver. Por isso que não há ninguém no mundo que não tenha medo aí de alguma forma. Todos têm medo. É o que eu ia te perguntar agora. E quando o medo é inconsciente? Quando a gente tem um medo, né? Esse medo paralisa, esse medo atrapalha, mas a gente não tem consciência que tem esse medo, não conhece, não percebe. E Uhum. aí? Existem muitos, 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 muitos. Né? Principalmente quando a gente era criança e nos primeiros anos de vida ali, nos primeiros meses principalmente, a gente não tem o ego formado. Então, muitas das coisas que vão acontecendo vão ficando inconscientes, né? Vão sendo guardados. E aí, vários medos vão surgindo, como, por exemplo, o medo do abandono. Né? Muitas crianças têm o medo do abandono, e isso depois vai repercutir na fase adulta. Tem a questão do apego. O apego causa um medo muito grande, que está conectado com o abandono.
né? Mas a pessoa, ela tem o medo ali de até de largar a outra pessoa, né? A criança principalmente. Então tem esse medo vindo aí do apego. Tem o medo do desamor, de não ser amado por ninguém, de não ser ali entendido, não ser visto por ninguém, né? Isso tudo é inconsciente. Por isso que eu disse que muitas das vezes a gente fala que a gente tem medo de uma coisa, mas na verdade esse medo vem de outra coisa. Por quê? Porque muitas vezes a gente também transforma esse pensamento, né? O medo vem de um pensamento. A gente pensa aquilo, ele é tão rápido que muitas vezes a gente não percebe que ele aconteceu. A ansiedade vem disso, né? O transtorno de pânico vem disso. Então, quando isso se inicia, muitas vezes a gente vai ficar com aquele medo que veio do inconsciente, mas sem entender por quê. Por exemplo, o principal medo que existe numa criança, o principal medo de uma criança é, de fato, o medo de não sobreviver. Um recém-nascido tem um medo muito grande de não sobreviver, de não estar ali, né? Então, a preservação da vida vem disso, né? A preservação da vida vem desse aspecto do medo de não sobreviver. E a criança vai ter os seus mecanismos para poder lidar com essa situação e, enfrentando a realidade que está começando ali, ela passa então a enfrentar esse medo. Mas esse medo depois, ele vai ficar guardado de alguma forma, porque é a preservação da vida, e esse medo vai propagar aí depois pela fase adulta. Então tem vários medos que ficam inconscientes, principalmente aqueles que são ligados aí às nossas neuroses, né? Como, por exemplo, o medo da punição. O medo da Medo punição é da um dos exemplos. De ser punido de alguma forma, punição. né? Muitas vezes esse medo também é inconsciente. E a gente passa por tantos medos que às vezes a gente nem percebe, né? Algumas situações assim que a gente acaba sofrendo ali e não sabe por quê. São esses medos inconscientes que em algum momento eles tomaram aí um rumo, tiveram uma vazão e vieram aí ocasionar alguma situação, alguma reação no corpo. Por isso que muitas vezes a gente Temos uma não pergunta. nem dá conta desse medo, né? A Mara perguntou: é verdade? Peraí, que agora a pergunta dela subiu. É verdade que aquele medo que você encara, você não sente mais o mesmo medo? Ou seja, quando você encara, né, assume que tem esse medo, tudo muda, né? Sim, depende do que é esse encarar, né? A gente sabe que a gente tem medo. Como eu disse, o medo de barata, por exemplo. A pessoa tem uma fobia. Então ela sabe, eu tenho medo da barata, né? Mas a partir do momento que ela começa a enfrentar esse medo, por exemplo, olha, eu tenho medo da barata, eu quero a barata a 5 metros de mim, né? Isso hoje é muito usado na TCC. Você vai se aproximando desse objeto, né? Então, quando a gente fala de fobia, por exemplo, sempre tem um objeto relacionado. Então, a gente vai se aproximando desse objeto até que o nosso próprio, a nossa própria estrutura psíquica entenda que aquele objeto não causa medo. Então, quando ele diz aqui, quando a gente encara, a gente não sente mais o medo, a gente vai sentindo o medo, mas o que a gente vai percebendo é que aquele objeto não vai mais causar aquela reação, né? Então, num processo de se aproximar, muitas vezes a gente vai percebendo que aquele medo não existia. Porque, na verdade, Dani, o medo ele não existe, né? O medo ele não faz parte da nossa realidade. O medo é algo fantasioso. A gente fantasia para não fazer algo, né? Então, o medo é algo que não existe. Por isso que vem nesse aspecto natural da preservação, mas depois a gente vem no aspecto patológico, daquilo que nos trava. O medo sempre vai existir, mas ele não existe. Ele é algo fantasioso que, de alguma forma ou de outra, a gente se protege da situação, né? Então, quando a gente Certo. vai encarando, de fato, o medo ele não deixa de existir, mas ele vai reduzindo o seu impacto. É isso que vai acontecendo. Tem mais uma pergunta, professor. Tá, deixa Deixa eu ver. eu olhando aqui. Eu tenho Você como ver aqui consegue ver? também, se você precisar. Tenho sim. Tem a Você viu? pergunta da Roseli.
Tá? Isso. Que aqui Isso. eu não consigo Ah, colocar. eu estou com um monitor aqui. Ó, a Roseli perguntou o seguinte: quais são as Faz... reações naturais do medo? Né? Quais são as reações naturais do medo? Eu não entendi o que seria exatamente as reações naturais. O que seria esse ponto de reações naturais? Seria, Ruth, por né? O exemplo, nome foi Ruth que a perguntou? Roseli. Roseli. Roseli, reformula para nós, para a gente Isso, poder responder para isso. você. Seriam os Enquanto, sintomas? O que seriam? enquanto isso, professor, Uhum, como a gente consegue identificar o medo que bloqueia a gente? Aquele medo que, em vez de proteger, em vez de direcionar e falar, não, calma, assim, não, por aí você vai se machucar, daquele que bloqueia, trava e você não faz mais nada. uhum. Ó, a gente tem essa maneira de pensar, né? Por exemplo, quando nós estamos passando por uma situação em que o medo ele vai nos proteger, nós vamos ter uma reação de recuar. Como, por exemplo, como o exemplo que eu dei. Estou lá no topo do prédio. E aí, de repente, me vem aquela sensação. Nossa, se eu for aqui na beirada, eu caio. Então, eu vou me proteger. Né? Ou aquelas pessoas, por exemplo, têm medo de altura. Não viaja de avião porque tem medo de altura. Né? Então, essas reações que a pessoa vai tendo, de fato, tem um porquê de acontecer. E como é que a gente vai identificando aquele que é para proteção e aquele que bloqueia? Quando a gente tem algo para proteção, a gente não trava de vez. A gente apenas se defende. O medo que nos paralisa, o medo que nos para mesmo, que causa transtorno, é aquela coisa exagerada que impede que a gente faça alguma coisa diferente. Né? Poxa, eu estou a 5 metros de uma mariposa. Isso foi um exemplo também da pergunta que eu fiz. 5 metros de uma mariposa. Né? A mariposa está lá, paradinha. Mas eu não vou estar lá. Né? Uhum. Então isso eu Ele identifico com um protege, medo que bloqueia. Ele bloqueia. Né? ele Se eu passar bloqueia. de uma forma racional, o que a mariposa poderia fazer para mim? Né? De repente eu Tá. passo despercebido. Eu passo por ela, ela nem se move. Né? Então, esse medo, ele bloqueia, ele nos para. Né? Agora, quando é, um animal, por exemplo, uma cobra, né? É uma cobra que eu sei que é uma cobra peçonhenta, que ela pode vir a me atacar. Aí eu vou me proteger. Por quê? Porque essa cobra no dia a dia, eu não tenho. Se eu pensar na cobra, eu não tenho nenhuma reação. Né? Não me causa pavor. Sinto medo de cobra. Mas eu sei que se eu for até ali, eu posso ser picado pela cobra, então eu não vou. Ou Uhum. seja, eu estou me protegendo da situação. Então é por isso que a gente tem que identificar. É uma fobia ou é um medo? Né? Tá. O medo em si me protege. A fobia me trava, ela me bloqueia. Mas isso, por exemplo, você está falando sobre. Você citou dois exemplos de bichos, mas Hum? vamos supor, exemplos de situações. Eu não quero me envolver com uma pessoa porque eu tenho medo de sofrer. Eu não Uhum. quero, eu não dou um passo à frente no meu trabalho, eu não cresço profissionalmente porque eu tenho medo de assumir mais responsabilidades. Esse tipo de medo, como a gente identifica o quanto ele é protetor e o quanto ele é, Uhum. o quanto ele te paralisa, o quanto ele te impede de viver uma vida natural, assim, viver uma vida sem Uhum. bloqueio. Sim. Vamos pegar esse exemplo, né, de se envolver com alguém para não sofrer. Nesse caso, eu tenho esse pensamento, poxa, se eu me relacionar com aquela pessoa, eu posso sofrer. Então, eu prefiro não me relacionar. O que eu estou fazendo? Eu estou me protegendo. Diferente, por exemplo, se eu falar assim, nossa, eu não posso nem olhar para aquela pessoa me dá uma sensação tão ruim, e de repente a pessoa não tem nada, né? Alguém que eu vi pelo caminho. E assim, nossa, aquela pessoa me passou uma sensação tão ruim, fiquei mal quando eu vi aquela pessoa. Né? Isso me bloqueia. Então são essas situações. Situação do trabalho. Né? Por exemplo, surgiu ali uma oportunidade de ter uma promoção no trabalho. Ah, eu não vou.
Oxe, não quero, não vou me envolver, isso aqui não é para mim. Eu estou me protegendo, né, de uma forma. Mas quando a pessoa, por exemplo, meu superior chega para mim e fala assim, olha, você vai assumir tal posição. Não, pelo amor de Deus, se eu for mudar daqui, eu saio da empresa, eu não vou ficar aqui. Ou seja, a pessoa está bloqueando, né? Então tem uma proteção por, às vezes, não assumir um cargo porque eu não sei como vai ser. Estou me protegendo, prefiro ficar onde eu estou. Quando eu sou provocado para aquela situação, que aí a gente pode fazer uma correlação aqui com uma fobia, por exemplo, né? A pessoa entra em pânico, porque ela está diante de uma situação que ela, de fato, ela não quer encarar. Essa é a diferença. Então eu posso ter um pânico muito forte por algo, ou eu posso simplesmente estar me protegendo da situação. É assim para relacionamento, é assim para situações do dia a dia. E no nosso dia a dia sempre é escolha. E sempre vai ter um medo envolvido. A gente não toma nenhuma decisão sem o medo. Em alguns aspectos, a gente vai avançar. Em outros aspectos, a gente vai recuar. Então é isso que acontece. Como é que a gente identifica? Ele me para de vez, eu tenho uma aversão àquela situação, né, como um relacionamento, por exemplo, ou é apenas uma forma de me preservar. O sofrimento é um grande motivador para esses pontos, né, para a gente Sim. pensar no medo. Se eu tenho a possibilidade de sofrer, então eu não vou me envolver. Ou seja, eu estou me protegendo, eu estou me preservando. A gente pensa nisso. É uma preservação somente, ou é algo que é uma ameaça de fato e pode me causar um risco muito grande? Essa é a diferença. Então, algo me bloqueia ou algo me protege. Certo. Aqui a Cláudia perguntou, ela falou aqui, ó, quando criança, meu grande medo era que minha mãe, quando saía, não voltaria mais. Uhum, Hoje, esse medo me atormenta quando minha filha sai. Tenho medo que ela sofra acidentes perigosos e perigos diversos. Por quê? Eu até vou uhum, juntar essa fala da Cláudia com a pergunta que eu ia te fazer agora. Como uhum, ajudar uma criança que está com medo? Que aqui uhum. ela conta que quando criança acontecia isso com ela, né? Que Sim, provavelmente ela traz, como ela falou, ela traz isso para os dias de hoje, né? sim. Primeiramente, Cláudia, um beijo enorme para você. É assim, né? Quando a gente tem essa questão com outra pessoa, que a gente tem o medo de perder alguém, na verdade a gente tem o medo do abandono. É o abandono que está ali por trás, né? Então, lá na infância, a Cláudia provavelmente teve uma situação que ela se sentiu talvez desprotegida. Isso pode ter vindo de uma situação ali em que a mãe dela saiu, por exemplo. Pode ter sido uma situação que ela estava no berço dela e ela se sentiu desprotegida, né? Então gera essa sensação de estar sozinha, não no contexto de solidão, mas no contexto de estar abandonada. Quando a mãe sai, né, que é o que ela escreveu aqui, né, sair e não voltar mais, ela tem esse medo de ter sido abandonada pela mãe, né? Aí ela fala assim, hoje isso vem para minha filha, né? Então qual seria esse novo contexto? É um deslocamento desse medo. É o mesmo medo, mudou-se apenas o objeto, né? Ou seja, se a filha sair, ela tem o medo que a filha não volte mais. É o abandono. Medo de ter sido abandonada, não pela filha, pela mãe. Então, por isso que eu disse que às vezes as coisas vão se transformando e a gente não percebe. O medo que ela tem hoje que a filha não volte é simplesmente o medo que ela tinha que a mãe não voltasse mais. E como Né? lidar com esse medo? Nesse exemplo em específico da Cláudia, Uhum. como lidar com esse medo uma vez que descoberto da origem dele, né? Sim, é. Ele, como você disse, ele foi feito um deslocamento do medo. E hoje, Uhum. então, sabendo a sua origem, é mais fácil, então, lidar com esse medo? Como que funciona o tratamento nesse caso para esse medo? Uhum. É mais fácil. Fica muito mais fácil quando a gente sabe por que a gente tem o medo, né? Mas até mesmo na psicanálise, Freud trazia aquela citação, né?
tornar consciente o que é inconsciente. Então, nesse exemplo da Cláudia, o que acontece? Aqui eu trouxe um fato, né? Simplesmente pelo que ela me trouxe, a mãe sair. Mas a gente teria que revisitar aquela situação no sentido assim, de falar sobre ela, né? O que a Cláudia se lembra daquela situação, daquele momento, da mãe saindo, quando que foi. Então, a gente vai falar sobre aquela cena, para ver o tanto que a Cláudia vai se lembrando, e aí, então, a gente vai trazendo para o momento atual. Ou seja, ela está consciente de que aquele medo que surge por conta daquela situação da mãe está sendo deslocado para a filha. Por isso que ela tem o mesmo medo. Né? Não é o medo da filha não voltar mais, mas é o medo que ela tinha lá atrás, Ser que se torna um abandonado. medo inconsciente. Aí, só que tem uma complementação nessa citação de Freud. Não é somente a gente tornar consciente o que é inconsciente. Isso acaba ajudando a eliminar sintomas. Mas o que a gente tem que entender também? Qual é a resistência que existe, né? Qual é a resistência dela em lidar com essa situação. E aí, quando ela sabe que o medo dela vem dessa questão da mãe lá na infância, ela começa a perceber, poxa, mas minha filha, então eu estou reagindo da mesma forma. Eu vou começar a observar como é que eu fico quando a minha filha sai. Né? Então ela começa nesse contexto de lidar com a situação. Seria ressignificar, então, o medo? Uma forma seria nessa linha de ressignificar, mas no contexto de lidar mesmo, de enfrentar. Assim como foi colocado. Quando eu enfrento, eu diminuo, eu enfrento, eu diminuo. Né? Porque Uhum. eu sei de onde ele vem, mas eu também tenho que entender que o objeto lá era a mãe. Aqui o objeto é a filha. Não são as mesmas pessoas. E, mais uma vez, pensando de uma forma racional, ela sabe que a filha vai voltar, porque ela quer o bem da filha. Coisas podem acontecer, sem dúvida. Né? Lógico, vamos ser realistas, coisas podem acontecer. Mas, num contexto geral, ela sabe que a filha vai sair e vai voltar. Né? Então é esse enfrentamento. Não só tornar consciente, mas também lidar com a situação. Começar a perceber no dia a dia. Que é o que a gente chama de acting out. Né? Que é encenar, que é atuar no dia a dia. A partir disso, ela vai, então, lidando com esse medo. Tá? No caso aí, E, então, não era nem a mãe e nem a filha, mas é ela. É o no caso, é abandono. ela. É, A é mãe e ela a que filha teve são essa os sensação. objetos. Exatamente. Ela que guardou essa sensação. De repente, foi numa situação em que ela estava meio assustada, meio ansiosa por qualquer outra coisa, e a mãe simplesmente saiu de perto. Uhum. Né? E ali ela armazenou aquela informação, nossa, cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Minha mãe não está aqui. Quando a mãe chega, ela fala, minha mãe está aqui. Mas aquilo já foi armazenado, porque foi algo Uhum. angustiante. E a angústia ficou armazenada. Né? Aí então, ela repete essa situação com a filha. Marcos, você que já atende bastante pessoas aí, tem bastante tempo de clínica, entre os vários tipos de medo, qual é o que mais aparece no consultório? Ah, sim. Deixa eu só voltar um pouquinho. Porque a gente falou do exemplo da Cláudia, mas eu não voltei aqui no caso das crianças. Ah, Pode ser? verdade. Como ajudar uma criança que está com medo. Verdade. Isso. Bom, como eu falei, na psicanálise a gente sempre lida com um objeto. O medo tem um objeto. Mesmo que ele seja ali para a pessoa algo fantasioso, o objeto existe para ela. Né? Seja o bicho-papão. O bicho-papão passa a ser um objeto da fantasia da criança, por exemplo. Então a gente vai lidar com isso. Né? Muitos dos medos vão surgir na infância. Né? Como eu disse, o principal medo da criança, quando ela nasce, é de não sobreviver. Então a gente começa a lidar com esse medo. A partir desse vão surgindo as outras formas de interpretar. Só que há uma diferença entre o medo no adulto e o medo na criança. Né? A criança, quando ela está assustada, está apavorada, quando ela tem uma reação dessa, ela tem um comportamento, por exemplo, de chorar, de tremer, de entrar em pânico. Por quê? Porque ela não sabe exatamente o que é aquilo que ela está sentindo. O adulto já vem num contexto mais de utilizar a agressividade, por exemplo, de negar. O adulto acaba aprendendo outros mecanismos de defesa.
Né? Então, o adulto e a criança têm formas diferentes de ver o medo. É aí que aí que é o ponto chave. Por quê? Porque quando uma criança está com medo, o adulto normalmente ele fala com a criança na forma dele de ver o medo. Né? E normalmente o que, que o adulto fala? Ah, vai passar. Não, Tá tudo. fica tranquilo, vai Não é passar. nada, não. Vai passar. Fecha os olhinhos que vai passar. Sabe? É esse não. Né? Opa, travou? Dani, você tá me ouvindo? Voltou? Voltou. Tá me ouvindo? Sim. Ela Então deu tá uma bom, vamos travada lá. aqui, tá ventando bastante. Acho que a conexão deu uma. Tô te ouvindo bem. Ah, Você tá não, me tudo bem. ouvindo? Tô ouvindo, beleza. Pessoal, tá tudo bem? Vamos Fala um oi lá. aí pra gente se tá todo mundo ouvindo. Né? É, Então, assim, temos 10 minutos ainda. não, tranquilo. É assim, então o adulto tem uma forma diferente de olhar para o medo da criança. Né? Então o adulto vem nessa fala dele. Ah, coitadinho, olha, vai passar, fica tranquilo e tal e tudo mais. O que na verdade deveria ser feito? Né? É enfrentar, ajudar a criança a enfrentar o medo. Aquele exemplo que eu dei, o medo do escuro. Né? A criança não vai lá porque está escuro, né? Não pode ir lá. O que, que na verdade o adulto deveria fazer? Olha, eu vou te mostrar que ali não tem nada. Chega com a criança, acenda a luz, mostra. Não tem nada. Até que Uhum. a criança vá entendendo que essas fantasias que ela tem, na verdade, elas não têm efeito no dia a dia dela. Então, o enfrentamento com a criança é muito mais eficaz do que simplesmente ali pegar a criança no colo e falar, olha, fica quietinha que passa, fecha os olhinhos que passa. Por isso que desde cedo nós temos que ajudar as crianças a enfrentarem os seus medos, enfrentarem os seus desafios. É por conta disso. Até porque os medos de um adulto, eles vêm da infância, né, professor? Então, se a gente conseguir tratar ali desde cedo e evitar que eles se fixem mais na criança, com certeza o adulto vai ser um adulto com menos medos, assim, patológicos, vamos dizer assim, né? Menos medo que Exatamente. tem, né? Exatamente. Os medos vão se transformando. Né? Os nossos pensamentos vão se transformando. Os medos também. Vão encontrando Uhum. objetos novos, vão encontrando significações novas. Eles apenas vão mudando com o tempo. Uma E criança que tinha medo do escuro, né? Uma pode criança que tinha falar? medo do escuro, ela, com o tempo, ela fica adulta e fala assim, não tenho medo de escuro. Né? Mas aí fica a pergunta. Ela enfrentou e percebeu que não existe nada mesmo naquele escuro que ela imaginava, ou então esse medo foi para outro lugar? A mente Sim, humana é cheia dessas situações, né? Então é importante perceber. E as crianças ensinar a enfrentar, né? E não a fugir do medo. certo. E na clínica, qual é o tipo mais comum de medo que aparece? Bom, na clínica que eu percebo, né, que as pessoas têm muito medo. Tudo parte ali, como eu falei, da questão da sobrevivência. Né? Todo mundo tem o primeiro medo, que é o medo de não sobreviver. Tanto que é que as crianças hoje, tem autores que falam que as crianças nascem com uma ansiedade. Por quê? Porque elas saíram de onde elas estavam, né, e aquilo é assustador. Então, o primeiro medo é a sobrevivência. A partir disso, tem as ramificações. Mas o que eu percebo hoje em dia, principalmente porque eu atendo muitos adultos, né? O que eu mais vejo na clínica ali é o medo da punição, o medo de ser punido por algo. Né? No caso ali, a gente vai crescendo e vai colecionando aí as nossas angústias, né? As nossas neuroses, elas vão se transformando com o tempo, como eu comentei. Né? Mas aí, o que acontece? Como você mesma falou, né? Aquilo que não é tratado lá na infância vai refletir no futuro, né? Vai refletir na fase adulta. Então, por exemplo, na psicanálise a gente fala da castração. Né? E a castração é encher-se de medo, o medo de ser punido por alguma coisa. Né? Aquilo que a gente tinha desejo de fazer não pode ser feito. Então, a pessoa, se ela fizer, ela vai ser punida. E isso se propaga depois, por quê? A gente começa a se encher de regras. Né? Se a gente ferir uma regra, a gente pode ser punido por aquilo que a gente feriu.
Então, o que eu percebo, as pessoas têm muito medo de serem punidas. Por isso que nós lidamos bastante aí com as neuroses. Né? Tem outros exemplos de medo, por exemplo, de... Ficou redundante. Exemplos de medo, por exemplo, mas, assim, eu peguei uma situação uma vez que a pessoa ela tinha um medo muito interessante. O medo de não existir. Né? Nossa, que Esse é um estranho. exemplo. É o medo de não existir. Mas não existir em que contexto? De não ser reconhecida e de não reconhecer onde ela está. Então é um medo interessante de se olhar pelo seguinte: ela está consciente de tudo, mas ela tinha consciência de que ela poderia não reconhecer o lugar e as pessoas não reconhecê-la e ela não reconhecer ninguém. Uhum. Né? É uma preocupação com a imagem, com o corpo em si. Então esse medo também pode existir. O medo de não existir, o medo de não fazer parte de algo, não ser reconhecido. Um medo muito estranho, mas também acontece. Né? São Isso vários gera medos. pânico. Sim, Vários, eu imagino. vários medos mesmo. Só você falando, já fiquei com medo. Quando pensamos em desenvolvimento pessoal, na sua opinião, professor, qual é o medo que impede uma pessoa de seguir em frente com seus projetos de vida? O medo de fazer algo novo. Medo de fazer algo Eu, novo. é, o medo de fazer algo novo. O medo do que pode surgir, o medo do que pode acontecer. Né? Às vezes as pessoas não arriscam. Até mesmo por conta de uma punição, das nossas neuroses, nossas angústias, aquele medo que é uma fobia, né? Aquele medo que vem ali de uma necessidade de se preservar. Mas tudo isso, às vezes a gente fala assim, né? Já vi pessoas falando assim, o medo de morrer. Né? Seria um exemplo muito, muito fácil quando a gente fala, por exemplo, do pânico. O pânico é um medo de morrer. Né? Fantasias que acontecem, pensamentos que acontecem, que, nossa, isso aqui vai me causar morte. Então, o medo de morrer, a gente tem que encarar de uma forma diferente. Porque a vida, ela caminha para a morte. A gente sabe que isso vai acontecer. Um dia, de uma forma ou outra, vai. Depende muito do que a gente faz nesse tempo que a gente está aqui. Né? Então, às vezes, as pessoas na clínica, elas não têm o medo da morte em si, mas elas têm o medo de fazer algo novo, o medo de arriscar, o medo de experimentar algo diferente. Como, por exemplo, você falou dos relacionamentos. Tem pessoas que repetem, e repetem, e repetem, e repetem, mas por que elas repetem? Por dois motivos. Primeiro, porque é uma configuração. Elas estão repetindo uma situação do passado. Um gostar, um olhar, um fantasiar e tudo mais. É um desejo. Elas repetem esse desejo. Mas o que acontece também é que essas pessoas têm medo de mudar, medo de arriscar, né? Que estão muito ligados aí às neuroses. Né? Por que às vezes as pessoas acabam se envolvendo em relacionamentos que não dão certo? Porque olhar para aquele relacionamento, aquela configuração e aquela repetição é mais fácil. Mas muitas vezes a gente tem que perceber que há outras oportunidades. E a gente faz isso se conhecendo, se percebendo. Então, a gente precisa conhecer o que é novo, né? Conhecer, experimentar, perceber se realmente a gente tem um medo daquilo, se realmente não é do nosso gosto. Né? Então Uhum. eu vejo as pessoas com muito medo de viver, muito medo de experimentar, muito medo de arriscar. Às vezes pelo medo de sofrer, mas às vezes por quê? Porque não tem aquela prerrogativa de encarar o desafio. Então é muito importante a gente começar a lidar com isso. As pessoas acabam se frustrando muitas vezes porque sentem a necessidade ali de expressar um desejo, mas por conta do medo elas não fazem isso. Né? Sim, Como bons neuróticos, claro que a gente sempre vai ter as nossas neuroses aí para dar uma protegida, mas a gente tem que entender muitas vezes que a gente poderia tentar algo diferente e a gente não faz isso. Né? Com isso, o que acontece? As oportunidades vão passando, a vida vai sim. passando, e a gente poderia então estar vivendo de uma forma melhor, vivendo de uma forma diferente,
mas por conta do medo de arriscar, o medo de viver, a gente acaba deixando, então, de ter experiências novas. E, de repente, a Sim. gente poderia ter a oportunidade de ser muito mais feliz. A vida após o medo, depois do medo, Exatamente. tem tanta coisa. Como a Flávia disse aqui, como se costuma dizer, é o medo de sair da zona de conforto. É isso Exato. mesmo, né? Às vezes não tá legal aonde a gente tá, a gente não queria, a gente não tá gostando, não tá feliz, mas sair dessa situação é uma coisa que a gente tem que enfrentar, é algo novo, desafiador, e Uhum. muitas vezes isso custa mais do que continuar do jeito que tá. Não, vai, tenho medo, então não tá bom, mas também não tá tão ruim assim. E aí fica, né? E a Uhum. pessoa acaba nunca enxergando que se ela conseguir vencer esses medos, tantas possibilidades podem acontecer, né? Em inúmeros Exatamente. aspectos da nossa vida, tanto na pessoal quanto na profissional. Então, vamos, galera. Infelizmente está acabando o nosso tempo, mas vamos mandar uma mensagem aí para que as pessoas realmente aceitem. Acho que o primeiro lugar, né, professor, é a gente aceitar que sim, temos medos. É normal, é Sim. natural, todo mundo Uhum. tem. E vamos sim, né, enfrentar, encarar, conhecer, né, descobrir através de uma análise. É um ótimo caminho para a gente conseguir descobrir, né, quais são esses medos e enfrentar, Uhum. né? Não vamos nos acomodar, não. Não vamos, a gente não pode aceitar as coisas como estão. Se não tá bom, alguma coisa a gente tem que fazer, né? Exato. Então, é um Exatamente. desafio aí. Eu até antes de começar a live, usado, agora que eu me toquei, que eu nem fiz a introdução da live, olha só. Eu fiquei tão emocionada com a sua presença, professor, que fiz a introdução da live, que era pedir para as pessoas escreverem no começo da live um medo, né? E o que esse medo produz de sentimento. E deixar anotadinho. E depois, né, dessa live, para que as pessoas dessem um retorno, um feedback para nós, de como ela olhou de novo para esse medo que ela sentiu. Eu Uhum. esqueci, mas fica aí, dá para fazer, não tem problema nenhum. Sim. Vocês que estão assistindo a gente, pensa em um medo que te incomoda, anota e reflete, né, sobre ele, como que essa live te ajudou, né, de que maneira você conseguiu olhar de uma forma diferente. Essa live trouxe alguma motivação para você ir atrás de enfrentar os seus medos, ir atrás de uma análise. Traz para a gente esse que é muito importante, para que a gente consiga até produzir novas lives, trocar com vocês, Uhum. né? Manda comentário, né? Essa live vai ficar salva. Coloca no comentário o que você achou, elogio, crítica, qualquer coisa, né? Vai ser muito bem-vindo, a gente vai ter o maior prazer em responder, em dar um retorno para vocês. E essa Uhum. troca que a gente faz que faz com que a gente se sinta motivado a estar sempre aqui, né, Marcos? Nesse espaço onde a gente Exatamente. consegue bater um papo aqui e juntar um pessoal bacana para a gente fazer essa troca aí, que eu acho que é muito produtivo para a gente, para vocês que estão com a gente. Aqui, ó, a Flávia, matei aula da faculdade só para ver a live. Foi a melhor coisa, foi a melhor coisa que, meu Deus do céu. Parabéns, muito bom. Façam novas lives com o mesmo tema. E a Cláudia falando, tem a Legal. outra. E pena que está acabando, foi bom. Gente, muito obrigado, parabéns, live maravilhosa. Fazer análise é o primeiro grande passo, verdade, Flávia. Gente, maravilhoso. Sempre é muito bom estar aqui dividindo esse espaço com você, professor. É um prazer Eu que muito grande, agradeço. uma honra muito grande para mim. Aprendo a cada live é uma aula para mim. Eu queria agradecer a presença de todo mundo. Façam mais lives, faremos, Carla, com certeza. Obrigada pela presença de todos vocês. E em breve a gente vem aí. Façam sugestões de temas também, né, Marcos? Exato. Fala aí Exatamente. pra gente sobre o que vocês querem que o professor fale, sobre o que vocês querem ouvir, que a gente vai ter o maior prazer em fazer novas lives, Com certeza. E foi uma honra, viu, né? Dani? Como sempre, uma Oi? honra estar falando com você e estar contribuindo aí. Bom? Gente, obrigada e até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.